Paz, luz a todos. Esse é o vídeo 66, 66º vídeo. É sobre espíritos que degeneram para um ovoide. Bom, eu já sabia muita coisa do que eu vou dizer para vocês, outras não. Por exemplo, dessa história do ovoide, eu realmente não sabia que um espírito pode, depois que desencarna, se transformar num ovoide. Eu acho que para a pessoa despertar, entender que é necessário ter bons pensamentos, atitudes, ações, etc, etc. Ou se você não quiser ter ações, pelo menos você não faça mal a ninguém. Se você não quiser ter ações de ajudar os outros. Como é importante o amor incondicional. Como é importante se auto-perdoar quando você descobre e tem consciência de seus erros. Para que você não vire, não se transforme num ovoide. Ok? Eu assisti, fiz algumas anotações de um vídeo que eu assisti, porque agora os espíritos, apesar da mediunidade estar sendo retirada de muitos médiuns, alguns vão permanecer, né, com a mediunidade. E eu assisti a canalização do médium Pedro da plataforma Casa de Oração, em que o espírito Osho veio dar informações sobre esses ovoides. Eu já sabia sobre os laboratórios de magos negros, já sabia o que acontece e tal, né? Mas não tão completo. Muito útil esse vídeo. Então, o espírita estuda e vê, não se portou bem, vai para o umbral. Mas há outras coisas que acontecem, ou outras coisas que acontecem no umbral, paralelo ao umbral. E muitos médiuns, ou que foram médiuns, não acreditam. Eles acham que não tem umbral. Conheço uma pessoa que ela me falou, teve lá suas razões, né? Para ir lá no cemitério fazer um despacho lá para a mulher, para retroceder o que ela fez contra ela e para fazer mal a outra pessoa. E eu disse, não faça isso. Você vai para o umbral. Porque se você então continuar, eu não quero saber de ser umbral, não acredito. Mas quando um espírito, veja só, espírito, um ser de luz, quando um ser de luz vem confirmar as coisas que a gente já estudou através dos livros espirituais e de outros seres, né? Então, não há dúvida, né? Bom, eu anotei, então de vez em quando eu vou olhar aqui, né? Porque eu não sou gênio, e a minha memória não é boa, né? Eu entendo as coisas, mas não guardo muito. Deixa eu ver aqui. Então, esse ser, o Osho, deu um exemplo que a coisa, eu já sabia que a coisa é braba quando um médium não se porta como um médium, quer dizer, não se porta como a missão que ele veio fazer aqui. Seja para pagar o karma dele, seja em missão, ou para aprender. Qualquer uma das 3 modalidades.
Se você veio espontaneamente para ajudar a humanidade, mas não se porta internamente como um verdadeiro médium de luz, aí será cobrado muito mais a ele do que uma pessoa comum, vamos dizer. Falo pessoa comum para distinguir o médium de uma pessoa. Então ele deu um exemplo de um médium que totalmente de luz, fazendo seu trabalho, com um monte de gente no canal, no YouTube. Aí, de repente, aparece um outro médium também de luz, fazendo seu trabalho direitinho. E aí, em pouco tempo, ele tem, vamos dizer, muito mais inscritos do que o outro que já está há anos ali. Então, esse primeiro médium fica pau da vida, né? Então resolve fazer um vídeo falando mal do outro. Que aquilo não é assim, que ele está perturbado, porque este primeiro médium é muito radical. É como geralmente os kardecistas, né, são muito radicais também. Pessoal também que está em bando não é tanto, mas se você der uma outra informação, eu lembro que eu disse para uma média, olha, alguns espíritos, alguns guias que trabalham aqui, são extraterrestres, em forma de preto velho, de caboclo, etc, etc. Não, acha que a gente está fantasiando ou está maluquinha, né? Lógico que tem pretos velhos de verdade. Ocambinda mas a gente também não sabe de onde ela veio. A gente não sabe se ela veio para ser uma preta velha. E ela pode ter vindo lá de um planeta e ser uma pessoa totalmente diferente, ser um extraterrestre que veio transformada em preta velha. A gente também não sabe, né? Então, aí o que é que acontece? Então, ele faz tudo para que aquele médium perca seja desacreditado do seu trabalho. Então, este primeiro médium, aconteceu o que com ele? Abaixou a frequência. Não agiu como um ser de luz, porque seres de luz não fazem isso. Deixa para lá o trabalho, né? Muita gente às vezes me perguntava, o que é que você acha de fulano? Quando eu sabia que eu tinha uma pessoa, quando eu pertencia ao grupo, ele sabia, eu dava informação. Mas depois aí, eu vou dizer o quê? Eu posso até sentir que aquilo não está me parecendo um ser de luz, mas eu não vou falar nada. Eu estou sentindo, mas aquela completa certeza, aquele pão, queijo, como costumava se dizer antigamente, não. E não devo, aprendi depois disso tudo, e agora aprendi que a gente não deve opinar, tá? Cada um faz o seu trabalho de uma maneira diferente. É porque as pessoas que estão chegando, elas estão dando informações, às vezes a mesma informação, mas de uma outra maneira. Eu, por exemplo, eu estou explicando isso aqui, eu não estou falando as frases lá do Osho. Eu estou falando a minha maneira e explicando a mesma coisa que ele explicou. Então a gente não precisa, vamos dizer, copiar. A gente entendeu? Se você entendeu, você sabe muito bem explicar a tua maneira. E é uma maneira que eu procuro explicar fácil para todo mundo, para todas as camadas, vamos dizer, sociais. E os intelectuais, se não gostar, não veja meus vídeos, porque eu sinto que eu tenho que explicar bem simplesinho, que é para
para aquela pessoa que nem tem nenhum primário, vamos dizer, não teve nem chance, mas está se sentindo atraída para saber as coisas espirituais. Mas vai ler lá os livros espirituais, não entende nada. Então, às vezes, ouvindo, né, dá para entender. Então, eu procuro, tá, gente? Bom, então, o que acontece? Esse primeiro médio, a frequência dele abaixou. Ele se voltou para um erro, vamos dizer, gravíssimo, por ele ser médio também. Uma pessoa pode falar mal da outra e tal, é grave, ela vai pagar, ela vai também. Mas esse aí vai ser muito pior. E eu vou agora, então, procurar explicar, né? Todos os que trabalham para a luz, todas as pessoas, seja que tenha site, seja palestrantes presencial, seja fazendo vídeos, nós somos perseguidos pelos seres que não gostam disso, que nós chamamos de Dona Luz. Outros chamam de atrasados, mas atrasados eles têm a inteligência deles, são inteligentes, só que eles não são voltados para a luz, para as leis divinas. Tá? Então, esse primeiro médio, como ele abaixou a frequência, ele abriu uma abertura, né, uma janela, um buraco, para que um ser da não-luz comece a buzinar na mente. E eles fazem isso como? Através de telepatia. Uma telepatia muito avançada, muito melhor do que os que aprendem, principalmente os pastores evangélicos, que aprendem, tiram um curso até disso, né? Mas muito superior aqui aos que praticam isso nesta dimensão. Então aí ele fica picando o outro, isso mesmo. Fala mal dele, fala papapá, e ele se sente mais, né, mais fortalecido, mais corajoso e vai por aí afora, e vai sempre desmerecendo o outro, atrapalhando o trabalho do outro, porque não aceita a maneira de como o outro está explanando. Não aceita as novidades que o outro trouxe, que já veio para dar. As novidades que eu quero dizer é o seguinte, isso que eu vou falar sobre o Void é uma novidade para muitos, né? Então, ele não aceita isso, mas ele realmente é um ser que faz um trabalho muito bom, mas resvalou, então, aí então lá os magos negros mandam um espírito lá da coleguinha deles fazer esse trabalho aí no médio, tá? Então, aí o que é que ele faz? Esse espírito, depois de um certo tempo, quando ele vê que realmente esse médio já está ali sendo dominado, ele vai dar um passe no córtex cerebral. Dá um outro passe na base da coluna, lá embaixo na base da coluna. O córtex é a camada mais superficial do cérebro, tá? Ele tem 2 a 2,5 centímetros de espessura. Bom, ele faz isso, porque quando ele está fazendo esse passe magnético, para alguma coisa certo? Naturalmente que ele não vai só dar o passe, né? O Osho não falou, mas a gente que já também tem um certo conhecimento já sabe que não é só o passe. A mente dele está trabalhando ali.
ao mesmo tempo que ele está dando aqui, dando lá embaixo passe. Então, o que é que ele faz? Esse espírito, ele desdobra o perispírito, que eu aprendi que é a alma, que é a aura, é a mesma coisa, é o astral, né? Então, ele retira esse perispírito, que é aquele corpo que está entre o físico e o espírito, tá? E leva lá para um dos laboratórios dos magos negros. Nesses laboratórios existem outros seres, cientistas, muitos cientistas, que são, o Osho diz que são super inteligentes. E as pessoas podem dizer assim, pô, laboratório, aí vão ficar, sim. É verdade que eu já trabalhei com um grupo na internet e nós íamos lá dar um jeitinho naquele laboratório dos magros negros. Então, eu depois não trabalhei mais, mas existe. Posso confirmar que isso é verdade. Esse vídeo essa canalização só veio da sincronização e confirmar as coisas já que eu sabia. Eu só não sabia o detalhe desse ovoide, mas o resto eu já sabia tudo. Porque também eu participei de trabalhar no grupo, né? E muitos de nós não lembram, mas a gente vai lá, né? Quando dorme, o nosso espírito sai, se desdobra, não sai, ele se desdobra e vai lá. Bom, então tá lá, ele levou o perispírito em desdobramento, tá lá. E o médium, ou qualquer pessoa que faça isso, não precisa ser médium, né? Pode ser uma pessoa comum, tá lá, não sente nada. Então eles vão usar um aparelho que a gente usava lá, o grupo usava também o mesmo aparelho para escanear as pessoas se tinham chip. Era usado isso, escaneava para ver se está chipada, para ver se tem nanotecnologia. Só que nesses laboratórios dos magos negros, quando eles levam o perispírito em desdobramento, eles vão usar esse escaneador, scanner, que é um aparelho, e vão colocar aqui, escanear os pensamentos desse perispírito, desse médium, porque fica tudo formatado no perispírito, né? E é como se fosse uma cópia, né? Do cérebro, do corpo todo. Então eles começam a ver todos os registros acásticos dessa pessoa. Aí viram que esse médium recebe nas incorporações vários espíritos, caboclo, povo da rua, indiano, pretos velhos, preta velha, índios, etc, etc. Mas observaram que ele tinha uma preferência, quase que idolatram um ser, um espírito, que ele gosta, e nem gosta se esse espírito incorpora num outro médium lá do centro onde ele trabalha, ele nem fica satisfeito com isso. Então, eles aí, com o scanner, viram isso tudo, então eles vão começar a fazer o plano deles, a prosseguir o plano deles, né? A fazer, vamos considerar esse médium agora vai ser uma vítima, né? Então,
por culpa dele próprio, né? Então, os cientistas pegam um cascão astral. Eu, às vezes, quando eu já li, ou quando trabalhei num dos centros, eu escutava falar em cascão astral. Eu nunca entendi o que é um cascão astral. Então, aqui a explicação é: um cascão astral é um ser feito de matéria astral e ectoplasma. Então, eles pegam esse cascão e fazem igual, aqui no caso, igual ao cigano, que o médium adora e que é um dos guias dele. E para quem não entender bem, então vamos lá. Lembra da novela Clone? Então, cascão astral é um clone. É um clone de uma pessoa a quem eles querem que se pareça igual. É um clone. E agora vocês me dão licença, porque eu estou fazendo isso, mas eu tenho um negócio lá que eu estou preparando uma coisa depois para comer. Então eu já volto. E aí dá tempo de vocês ficar pensando aí nas informações. Bom, vão olhando aqui, ó. O Criador é uma luz que não se apaga. Lembre-se sempre disso. Nós temos sempre que estar em sintonia com o Criador, tá? Que é o Deus, né? Deus verdadeiro. Não os que se passaram por Deus. Eu já volto. Estou voltando. Estou chegando. Estou andando devagar. E daqui mais ou menos uns 15 minutos eu vou ter que ir lá outra vez. Eu ia fazer uma palestra para vocês, mas como isso aqui tem que ter cuidado, muito cuidado em explicar direitinho, eu resolvi fazer o vídeo, tá? E nós estamos no mês de abril. Esse vídeo não vai ser lançado em abril, mas está sendo feito em abril, no ano de 2022. Eu estou falando a data por causa que foi canalizado no mês, né? No mês de abril. Então, eu estava falando do cascão, né? É um ser, eu acho que eles chamam de cascão, porque ele não tem espírito ainda. Ele não tem alma também. Não tem perispírito, né? Alma, né? O perispírito. Deve ser por isso que tem essa denominação.
Nos laboratórios dos magos negros, existem incubadoras, onde estão esses espíritos ovoides, que ainda não falei por que acontece isso, né? Então estão ali, aqueles espíritos ovoides estão ali sofrendo. E eles ficam 24 horas sendo monitorados durante 1 ano, 2 anos, por esses seres da não-luz que ficam hipnotizando para uma programação. Por exemplo, vamos dar um exemplo então. Vou querer utilizar esse ovoide para um determinado ser que sinta medo. Então eles vão ficar ali buzinando, programando aquela na mente do coitado que ele foi um ser como a gente, mas acabou degenerando e acabou sendo ovoide. E tem milhares de ovoides, porque as pessoas são tão ruins que acontece isso. Já estou dando uma dica, né? Então, o ovoide, o que o ovoide ele é um corpo, é um espírito de corpo mental, degenerado. Por que ele está nessa situação? Porque ele perdeu o corpo astral devido à sua involução. Ele não conseguiu evoluir. Ele fez coisas cruéis, terríveis. Nunca quis saber de nada. E aí chegou a esse ponto. O perispírito dele sofreu degeneração progressiva. Por isso que ele perdeu o corpo, esse corpo astral. Tá? Bom, continuando. Então ele foi lá, pegou um desses ovoides da incubadora e colocou no cigano, né? Colocou lá. O cigano tem a aparência, né, do cigano humano e tem o cérebro material que não funciona. Então, esse ovoide, o que é um ovoide? O ovoide tem formato de ovo, né? Por isso que diz ovoide. Será que eu sei fazer? Ih, caramba! Não saiu bom não, peraí. Pronto. Agora sim. Mais ou menos, né? Um ovo. Aqui. Um ser ovoide. Então, o cientista foi lá, o que está determinado a fazer o serviço, né? A gente nem é o cientista, é o outro aprendiz que vai lá e pega. Aí vai lá, pega o ovoide pequeno e tal, né? E bota no cérebro, bota no cigano. Aí o que vai acontecer? Esse ovoide já foi programado, né? Ele foi programado. Então, os pensamentos e as emoções desse ovoide, mas são emoções escuras, emoções não da luz, né? Então, os pensamentos desse ovoide, eles se misturam com os pensamentos do médium, com os pensamentos do médium, tá? Deixa eu só dar uma lida aqui.
vão se misturar. Por que eles vão se misturar? Porque o médium está lá com aquela implicância com o novo ser de luz que apareceu, que está fazendo sucesso. Aí o cigano vai começar a buzinar nele. Isso mesmo, você tem que fazer isso, você tem que combater o outro. E vai, é assim que acontece. Aí o cigano será o novo mentor do médium, porque o médium não vai sentir diferença nenhuma. O médium não vai perceber que aquilo é um clone do cigano. E aí as pessoas vão dizer assim, ué, mas o médium não tem protetor? E eles não defendem? Existe o livre-arbítrio. Os protetores não se metem. Não se metem porque foi o próprio médium que escolheu esta situação. O próprio médium teve esse pensamento. E então, deixam à vontade. Se o médium, de repente, despertar para o seu próprio erro e se arrepender, dizer, meu Deus, mas o que é que eu fiz? Aí, já ele está aumentando a vibração dele, aí os protetores vêm. E o outro vai ter que sair de lado. É assim que acontece, tá? Bom, vamos dizer, esse médium não se arrependeu, chegou a hora de desencarnar, desencarnou, e aí, do outro lado, ele vê a bobagem que ele fez. Se arrepende, e está ainda muito contaminado com a energia negativa que ele sofreu da hipnose. E o que é que vai acontecer com o médium? Nem vai nem para umbral, vai degenerar e vai ser um ovoide também. Vai ser ovoide. Vai lá para ficar junto com os outros ovoides lá até ser usado pelos negativos. Tá? É assim que acontece. Isso acontece com qualquer pessoa. Um criminoso. Um criminoso que, quando ele se vê lá do outro lado, vê que a vida continua, ele viu, lhe é mostrado, aparece, né? Ele se desespera, fica pensando nos crimes, fica pensando, e aí, pronto. Vou dar outra olhadinha aqui, que é para não esquecer, para não... Porque esses seres, eles ficam no monodoísmo, sempre com aquele pensamento, o que é que eu fiz, meu Deus, o que é que eu fiz, não se lembram nem de voltar o pensamento para o Criador, pedir perdão, pedir ajuda, nem lembra, aí pronto. E como já foi explicado muitas vezes, os pleiadianos, até os seres lá das estrelas, Pleiades, nos explicam que nós somos co-criadores. Quem cria a nossa mente e o desejo que você tem e a nossa energia, a energia criadora que está em toda parte, que Deus está em toda parte, né? Então o que acontece? Essa pessoa fica sempre aquele pensamento, ele já desencarnou, já está morto, aí já está com o verdadeiro corpo, né? Aí ele fica se autopunindo.
Então, como nós somos co-criadores, a mente desse ser, que fica agoniado de ver tanta coisa ruim que ele fez, ele matou uma senhora que ia passando na rua porque não foi com a cara dela, puxou a bolsa e matou. Ele matou um garoto que ia para o colégio porque ele não queria que ele levasse o celular dele, né? Aí ele fica vendo aquelas coisas, aí ele fica desesperado. Então a mente dele influencia no organismo dele. Ele vai influenciar as células, as moléculas, os átomos do corpo astral, daquele corpo que está entre o corpo físico aqui está o corpo físico e aqui o espírito. Então tem um outro aqui, ó. Tá? Então o pensamento dele, ele vai atingir aqui. O espírito continua aqui, mas ele vai atingir o astral aqui. Porque para que nosso organismo, as nossas células, porque a gente olha parece estar parado, mas não está. E o que está entre o corpo e o espírito funcione direito, gire, tirando, fica grudadinho as moléculas umas nas outras, né? Eu vou até dar o exemplo da água também, para quem já viu, né? Aí vai entender melhor. Nós temos que ser pessoas pacíficas, ter a mente aberta para a luz, para o Criador, estar sempre pensando no Criador. Reparem que pessoas assim, que se dedicam muito ao trabalho do Criador e interiormente elas são pacíficas, elas quase nem ficam doentes, elas têm boa saúde, elas são tranquilas, né? Então aí o que acontece? Esses pensamentos desorganizam essa energia, enfraquece a energia. Quando uma pessoa briga muito na rua, blá 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 blá, depois de bater no outro, fica assim, cansada, não fica? Porque a energia dela até já baixou. Tá? Então, esse pensamento, ele vai ficar só naquele pensamento, ele parou no tempo. Esse espírito que desencarnou parou. Ele ficou, meu Deus, isso aqui vai sofrer as consequências. Então vai degenerando. Vai degenerando. Cadê o perispírito? E então, vou dizer para vocês como é importante o auto-perdão, mesmo antes de desencarnar. Você vê o teu interior, vê os teus erros, se arrepender, mas dizer, eu me auto-perdoo, não vou fazer isso novamente, etc, etc. Pode até pedir ajuda, né, ao Criador, isso aí. Se você acha que não tem força suficiente para se garantir essa mudança, peça à luz, aos seres de luz, ao Criador. Então, esses pensamentos, eles atuam nessa energia, que nós somos energia, e não vai ter mais coesão. Ou seja, o ligamento das coisas, né? Tudo ligado, não vai ter mais. Bom, agora eu vou dar uma saidinha de novo lá, vou ver se eu volto mais rápido.
Pronto, estou de volta. Muitos de vocês vão dizer, pô, mas por que ela não fez esse vídeo numa outra hora? Porque eu estou com vontade de fazer agora, neste momento. E quando você está com vontade de fazer, o trabalho sai bom. E eu posso não poder fazer num outro dia, porque aqui é assim. Tem dias seguidos que eu quero fazer preparar já um vídeo, não consigo, porque eu só estou gravando, eu não estou preparando o vídeo para botar no YouTube. Depois sofre um outro processo, né, o vídeo. Então, muita coisa está fresquinha na minha mente, está fresquinha, né? Então é bom fazer agora. Bom, então, como eu estava falando, a mente desse espírito desencarnado vai prejudicar a coesão, que é as moléculas unidas do perispírito. Aí ela vai, se desestabiliza e começa a deteriorar. O Osho, o nome dele, Osho, né? Ele diz que cai placas do perispírito. Tá, começa a deteriorar, né? Fazer quadrado para ficar diferente. Então ele é tudo, né? Aí começa a cair placas dele, ó. Cai um pedaço, daqui a pouco cai outro pedaço e aquele espírito vai embora. E aí, quando finalmente ele cai todo ele vira um ovoide. Ele vira um ovoide, perde o perispírito, fica assim. Aí vai lá ele fala abismo, o Osho fala abismo, né? A gente fala umbral, ou outro lugar semelhante a umbral, qualquer coisa. Aí vai para lá. Aí os magos negros aproveitam, tá? Aproveitam para usar esses seres ovoides, esses espíritos ovoides. E eles vão porque existe o magnetismo natural no universo. Tudo tem magnetismo. Quando o Criador lança suas partículas no espaço, existe um magnetismo que atrai uma partícula pela outra. É o caso do perispírito, né? Energia, ele foi perdendo também o magnetismo, a coesão e o magnetismo das moléculas. As células aqui nossa da física, elas estão unidas. Coesão. Então, esses ovoides vão para os lugares inferiores, né? Vai lá e fica sofrendo. A frequência dele é baixíssima. E eles fazem muitas experiências lá, os magos, os cientistas, né? Os cientistas negativos, dão choques nos ovoides e fazem outras coisas aí. E coisas novas, experiências novas, eles sofrem, ficam sofrendo lá. Agora, pergunta: esses ovoides têm recuperação? Os superiores, né, os que trabalham, os grupos que trabalham lá para a confederação, superiores, bom, o Osho falou superiores, né, os superiores, eles resgatam muitos são resgatados, lógico que não podem resgatar tudo de uma vez, são milhões, bilhões aí, eles resgatam.
Bom, mas eu quero falar uma outra coisa que os magos, depois eu retorno para falar sobre o resgate, que é importante vocês saberem isso aqui agora. Então, como eu havia dito, aí os magos, né, por hipnose, por tortura, eles fazem o que querem lá com os ovoides, preparam eles para a intenção que eles querem. Muito bem. E os cientistas, em alguns ovoides, eles colocam bactérias do astral inferior e elementos radioativos. E esses ovoides, eles são colocados em alguns seres humanos. Aí já sabe, né, como é que faz isso. Já sabe que é colocado na parte sutil da pessoa. Ela está dormindo, aí eles vão lá, retira, leva lá para o laboratório e aí coloca esse ovoide na pessoa. Então, o que é que acontece nessa pessoa? Além de influenciar o pensamento dessa pessoa, ainda vai colocar doenças. Isso é transmitido por simbiose, emoções negativas. Esse ovoide vai ser um vampiro para essa pessoa. Eu lembro que o primeiro centro que eu trabalhei era um centro cruzado. Foi um rapaz novo que tentou se suicidar. Aí ele foi para lá fazer tratamento para tirar a obsessão. É claro que lá não se tirou nada disso, porque ninguém sabia disso, nem eu sabia, né? Mas os seres da luz que trabalham, naturalmente providenciaram a retirada disso. Tinha sido uma mulher em que queria que ele deixasse a esposa dele para ficar com ele, então ela fez. Ele ficou meio maluco lá, fez coisas. Porque o Osho contou o seguinte: há comércio nos laboratórios negativos, há comércio. Então, por exemplo, uma pessoa está desencarnada, mas ela é inimiga de uma outra que está encarnada. Então ele vai lá e quer comprar um ovoide já preparado como ele quer que prepare o ovoide para colocar depois lá no cara, né? Mas tudo tem seu preço. Então, lá os negativos dizem, bom, então você vai levar, mas a gente quer isto assim, assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que ele pediu mesmo, que eu não estou lembrando agora. Só um instantinho, muita coisa. Que esse espírito que foi lá, ele quer se vingar do outro, sabe? Então lá o negativo pede em troca, ele vai dar o ovoide aí para esse cara, para esse espírito, mas ele quer que esse espírito traga para ele um duplo etérico. Então ele vai ter que ir lá, fazer o procedimento, e a pessoa não dá conta.
né? Não dá conta. Mas aí tem que aplicar aplica o passe, como eu já disse aqui, na parte de trás e leva. Agora, pessoas às vezes que entram em coma. Não são todas, né? Tem doenças que a pessoa vai entrar em coma. O cara que foi atropelado e bateu com o crânio e tal. Mas tem certos casos que a pessoa entra em coma por terem tirado o duplo etérico dela, tá? Também os Dana-Luz podem pedir desdobramento de médiuns para retirar deles o plasma em troca de um ovoide. Mas ninguém precisa ficar apavorado, porque só acontece isso com as pessoas que estão em sintonia com eles, ou seja, pensamentos de raiva, inveja, cobiça, fofoqueiras também. O que mais? O caso aí do médium que eu contei, pessoas que se negam, se lembram que tem uma missão e se negam a cumprir. Feminicídio. Pessoas também que gostam de luta, né? Boxe, luta livre, não vão, já sabe que não vão para um bom lugar, né? Pessoas rebeldes, jovens muito rebeldes, que acabam até falecendo ainda jovens, eles acabam sendo ovoides também. Que mais? Bom, enfim, então é preciso manter o pensamento sempre no bem, sempre no Criador. Por que que a gente fala meditação? Porque você, quando vai fazer, a verdadeira meditação é meditar no Criador. Então, se você vai meditar, nem que seja uma vez por semana, mas você está mantendo o elo, mantendo o magnetismo entre você e o Criador. Vai receber a luz dele. Também existe, a gente aprende a não julgar os outros, mas lá nas trevas, lá onde estão esses seres trevosos, há um tribunal para julgar os inimigos deles, os que atrapalharam, os que fizeram mal para eles, uma coisa assim, mais ou menos. Então, o que é que eles fazem? Quando essa pessoa falece, eles implodem o corpo astral. E aí esse ser vira ovoide e fica lá na fila. E esses aí vão ser torturados, vão dar choques neles, vai ser torturado. Também fazem esse tipo de coisa os de Baal, os espectros, enfim, essas seitas antigas do mal, né? Fazem isso tudo. Não é só os magos, não. É um monte de grupos, né? Os que querem se vingar um do outro, se vingar do outro. Ele quer se vingar, ele falece, continua com o mesmo pensamento de vingança, vai deteriorar o perispírito, não vira ovoide também, tá? Os magos negros são pessoas muito inteligentes e pessoas que aprenderam
de milhares de anos, sei lá, é difícil, mas eles conseguiram. Eles costumam retardar a encarnação deles, a reencarnação. Aí varia, uns conseguem por 2 anos, outros por 100 anos, outros... Aí varia. Chega a um ponto que não dá mais, senão eles podem virar ovoides também. Então aí eles vão lá nos laboratórios e dizem, está na hora de eu encarnar, porque eu já não estou aguentando mais, aí eles reencarnam. Os extraterrestres da luz chamam esses seres que estão encarnados de reptilianos, né? Uma raça. Ou insectoides, outros isso. O Osho falou que são os magos negros, que são os políticos, estão como políticos, estão como governadores. Os pleiadianos já são os reptilianos que estão como políticos e governadores. Bom, deve ter... Tem. Os reptilianos, eles são negativos. Eles até comem o ser humano, né? Então, são negativos. Também são das trevas, estão lá, deve estar lá junto com eles, né? Então, uns devem ser reptilianos, outros devem ser magos negros. Ele diz que um rapaz legal pode ser surfista, daí pode ser um mago negro encarnado. E aí, e magos negros existe porque eu tive um problema que eu batia de frente no meu primeiro canal, já tinham me prevenido, olha, não faça isso, você está batendo de frente com eles. Eu não tinha ainda entendido que é preciso ter esse pessoal também, né? Ainda não tinha entendido. Ou não, eu já sabia, mas não aceitava, não sei, qualquer coisa assim. Bom, então eu, quando passava por uma determinada igreja evangélica, dessas igrejas novas, que não é uma igreja batista, que é boa, uma igreja ortodoxa, sei lá, não é. É umas igrejinhas horríveis que quando você passa, aquilo até incomoda, tem uns batuques, olha, é horrível. Toda vez que eu passava lá, eu senti um sentimento contrário a eles, né? E eu, nessa ocasião, tinha saído do centro, que era perto espírita, de trabalhar. E num dia que eu venho de fazer minha compra, olha que eu nunca... Era difícil atravessar naquele trecho, pois eu fui e atravessei naquele dia. Tinha um homem sentado numa cadeira do lado de fora, que eu estranhei, da igreja. Aí quando eu passei perto, ele... Vem cá. Você frequenta, você trabalha ali, né? Você diz, não estou trabalhando mais, eu saí. Mas você não quer vir para cá, pai? Não sei se ele disse que era para eu ensinar. Não, eu sou espírita, não venho para cá. Aí conversamos um pouquinho e tal. Na hora de eu vir embora, ele até levantou para me cumprimentar de mão, mas a outra mãozinha ele colocou a mão aqui. Eu andei um pouco, comecei a sentir um peso tão horroroso, mas tão horroroso. Então eu cheguei em casa e dei um autopasse. Melhorou só um pouquinho, pedi ajuda, né? Aí, como nessa ocasião eu estava trabalhando com esse grupo, eu pedi ajuda ao grupo. Aí a clarividente lá do grupo, era um grupo online, né? A clarividente viu, e o chefão do grupo viu que eu tinha um magro negro acoplado aqui. Quer dizer, ele estava se preparando para entrar dentro do meu corpo, para retirar o meu perispírito, para tomar conta do meu corpo. Porque eu batia de frente com eles, né? Então eles retiraram. Aí, toda vez que eu passava lá, eu lembrava de, não, você é neutro e tal. Mas eu queria ver, cadê o cara? Sumiu? Bom, passa um dia, 2, 3, 4, uma semana. Uma dessas vezes que eu passei no passeio, eu escutei lá fora assim, cadê o fulano? Ele sumiu, levaram ele. Viu? Como nessas igrejas
como os pleiadianos dizem, reptilianos, tem reptilianos e magos negros. Então, ele era o próprio, ele estava incorporado como um ser humano. Ele era o próprio, ou ele trazia esse mago negro dentro dele que transmitiu para mim. Eu estou contando isso para vocês, ó, não batam de frente, procurem entender por que é que existe esse pessoal. Que é para vocês saberem que essas coisas são verdadeiras. Quando acontece uma coisa com a gente, é bom a gente, né, dar... Isso de dar também choques nos ovoides, um rapaz comunica comigo, que ele faz viagem astral, ele contou que o mentor levou ele lá no lugar onde está o Hitler, e os reptilianos é que davam choques no Hitler dentro de um tipo caixa, né? E ele disse que toda vez que eles acionavam lá o negócio para ele sentir, quer dizer, não mata o espírito, mas ele sentia, que ele colocava um olhar de ódio. Hitler ficava com ódio no olhar. Isso que ele me revelou. E o Osho falou, né? E o chefão do grupo que eu era, que era o Biatan, também tinha falado que faziam essas coisas nos espíritos, né? Bom. Então, esses magos negros, eles costumam retardar. E como é que eles fazem isso? A reencarnação. E como é que eles fazem? Eles são muito inteligentes e sabem fazer as coisas, né? Eles usam a mente. Criam campos de contenção ao redor deles. Invisibilidade. Por isso que eles podem estar aqui do lado e a gente não vê. Invisibilidade, reflexão da luz, aglutinação do perispírito para ficar com a coesão, para ele não é, para não se estabilizar, conseguem retardar a reencarnação. 1000 anos, 600, depende. Aí quando não aguenta mais vai pedir, está na hora de eu reencarnar. Aí vem. Somos obrigados a reencarnar, gente. Deixa aqui. Ele disse que tem juízes de direito, que são magos negros. Ele falou que essa gente que é a favor, os políticos são a favor do aborto, das pessoas terem armas, isso tudo são magos negros. Ou reptilianos, né? Deixa eu ver se eu já falei tudo sobre a parte negativa. E as pessoas ficam perguntando, mas como? Mas isso tudo vem do Criador. De onde vieram esses seres? Do Criador. É chocante, mas é a verdade. Acho que tá. Agora é o seguinte, agora vamos falar o que é que os seres superiores que resgatam os ovoides eles fazem. Esses ovoides, eles são, vamos dizer, são pesados, porque a carga negativa é tão grande neles que eles não são limpos, são pesados, né? É igual aquela pessoa que quando bota a mão na gente, a gente sai de baixo, né? A gente nem quer. E tem outros que colocam a mão, passa uma pluma, né? Então eles são levados lá para o lugar lá, onde os laboratórios da luz, né? Aí mergulham esses ovoides dentro de um lugar lá, tipo piscina, contém um líquido. Interessante que há muitos anos atrás, ao ouvir essa explicação do Osho, eu me lembrei de um sonho. Sonho ou eu fui lá, talvez não fosse sonho. Eu estava, parece que havia uma mulher de branco, como se fosse uma médica, qualquer coisa, né? E eu fui lá no lugar, era feita uma piscina, era como se fosse uma piscina. E tinha umas coisas que mergulhavam. E eu não sei agora o que é que...
e ficava assim, devia ser cabeças, eu não lembro se era cabeça ou não, já não lembro, já há muitos anos. E ficavam aflitos querendo sair daquilo. Poxa, quando ele estava falando isso, veio a lembrança desse sonho que eu tive. Caramba. Bom, aí depois que eles são colocados nesse líquido, eles saem leves. Né? Eles já estão preparados lá, tem uma certa preparação, e aí eles escolhem, os cientistas da luz escolhem uma mulher, que ela pode ser encarnada ou desencarnada, ou só espírito, né? E a mulher, ela, como todos os seres, já tem todos os órgãos, mais sutis, mas nós temos todos os órgãos. É por isso que muita gente, quando falece, é espírito e sente a dor, onde tinha o problema, né? Aí eles vão para essa mulher e tem uma conversa com elas. Eles explicam para desencarnada, eles explicam para ela que eles estão precisando colocar um ovoide nela, se ela consente, para a construção do perispírito. O Osho explicou que o útero da mulher é um transformador. Eu substituiria essa palavra transformar em criar, né? É um criador, é uma criadora, né? Porque a mulher é a parte feminina do criador. Ele tem a parte feminina e a masculina. Ele é as duas coisas. Por isso que a gente fala pai, mãe. E é a parte que corresponde à criação, porque a mulher é quem cria. Na matéria, ela é quem cria. O homem é o projetor, ele projeta o elemento, mas ela é que faz. É como se ela fosse o criador, ela faz. E há tanto desrespeito, né, pela mulher. Os homens que desrespeitam uma mulher, que a tratam e fazem esse negócio de feminicídio, a tratam como um verme, como é lá nesses países árabes, né? Esses Talibã, muçulmanos, sei lá, e outros países ali perto, que ainda apedrejam a mulher quando ela não concorda lá com as coisas, deveriam se lembrar que se não fosse a mulher, eles não estariam vivendo. Eles não estariam com vida, porque ela, a mulher, é que dá a vida aos seres materiais aqui. É bom lembrar. Existem também mulheres que são ruins, né? Mas também não é uma quantidade muito grande, mas tem, né? Lógico que tem. Teve aí uma fase aqui nessa terceira dimensão em que as mulheres faziam mal para os homens, até os ofereciam, queimavam eles, ofereciam aos deuses também. Que coisa, né? Bom, então o cientista foi lá falar com a mulher e ela concorda. Então ele fica, esse ovoide fica dentro do útero da mulher um certo tempo retirado. Ele é retirado, aí ele já tem o perispírito, está pronto para uma reencarnação. Eu não sei por que eles escolhem uma vez, né? Ele não explicou, acho que ele explicou, não prestei atenção. Às vezes é desencarnada, outra vez é encarnada. Então, o cientista agora escolheu uma mulher encarnada. Então, ele vai lá de noite, eles levam, fazem o desdobramento, levam lá para o laboratório e dizem, ó, nós precisamos de você, nós estamos precisando colocar um ovoide para perispírito, né, para formar o duplo astral, o astral, duplo astral, né? Etc, etc. Aí ela diz, tudo bem. Quando ela volta,
para o corpo, ela vai acordar de manhã, não vai lembrar, mas ela está com isso lá dentro. Então, em muitos casos, a gravidez psicológica, que ela sente como mulher sente, que tem um negócio lá dentro. E ela diz, eu estou grávida, eu estou grávida. Então, ela sente, porque é o ovoide que está lá. Depois de um certo tempo, ela não sente mais nada. Aí o médico aqui da Terra diz, era psicológico mesmo, viu? Você fez o exame, você não está grávida, você fez aquele exame, como é que chama? Não é ressonância, é aquele outro, aquele aparelhinho, né? Deu que ela não está grávida, e ela dizia, não, estou grávida. E porque na consciência dela também, né? E aí eles, depois de um certo tempo, eles fazem o desdobramento da mulher, vai lá e retira. Aí esse ser ovoide já está preparado para reencarnar. E eles vão reencarnar diversas vezes, porque eles têm que queimar o karma deles, né? Também. Que a própria natureza é assim, eles colocam o ovoide com o perispírito, mas depois a coisa acontece por si mesma, vamos dizer assim. Eles não fazem mais nada. Coloca lá, por quê? O útero da mulher transforma também as coisas, né? E depois a coisa corre assim, naturalmente lá, né? Esses ovoides, eles depois, já com a reconstituição, né, dessas coisas, então eles vão crescendo lá, crianças, lá no mundo espiritual, eles fazem tratamento com elas, e quando chegar numa determinada, quando elas estiverem prontas, essas crianças, aí vai reencarnar. Mas eles dizem que essas crianças ficam pouco tempo vivas. Então, se alguma mulher teve uma criança e logo após o nascimento dessa criança ela morreu, porque o médico disse, ela está com não sei o que, nasceu com isso aqui, é porque estava programado e porque são esses ovoides que já estavam preparados para reencarnar, mas que vão durar pouco. O porquê não sei, ele não falou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo. Então agora, recapitulando, ou seja, voltando ao que a gente precisa saber. Autotransformação, pensamentos corretos, nada de sentir negatividade, nem tristeza, nem ficar preocupado com essa guerra. Você pode assistir um filme que até tem um pouco de violência, mas não vibrar com aquilo. Mantenha-se, se você gosta de ver certos filmes, mantenha-se como observador. Eu, por exemplo, eu vejo, sei lá, fico vendo. Não sinto nada. Para que a tua mente não formate. Aí você começa a sentir aquilo, aí a formatação dos pensamentos, né? Que fica numa forma uma egrégora, e isso vai ajudar a alimentar essas forças negativas. Então é preciso ter cuidado com os nossos pensamentos, as ações. É que a gente, eu digo por mim mesma, a gente tem maus hábitos, né? Adquiridos porque as pessoas que nos cercavam diariamente também eram assim, a gente foi adquirindo, até falar que chateia, que logo agora, nem deve falar essas coisas, eu estou procurando me endireitar, porque a coisa é feia, a coisa
Olha, eu vou dizer, é difícil, hein? É difícil para a gente ir para um bom lugar, hein? É preciso ser 100% amor incondicional. Meu Deus, é difícil, mas não é impossível. Isso eu garanto. Não é impossível. Ou pelo menos, se não se conseguir, pelo menos melhorar muito para ir para um grau da gente encarnar, para ir para um grau assim melhorzinho, ou conseguir ir para uma escola espiritual, um hospital para fazer o tratamento, né? Muitos vão, conseguem ir. Depende do que você fizer. Essa guerra, aproveitar e falar, né? Esse presidente lá do país maior, que quer acabar com o país menor, eu tinha sentido, ao olhar ele e a fisionomia, que ele está com uma fisionomia diferente do que em outras apresentações lá na mídia, né? E aí eu me concentrei um pouquinho e senti que ele está sendo monitorado, ou seja, está sendo usado pelas forças negativas. E o Osho confirmou isso na canalização, que ele está sendo, e mais de um. Porque está um absurdo essa guerra, o que ele está fazendo lá no outro país está um absurdo, uma coisa horrorosa. Sabe o que ele falou? Que eles estão fazendo isso, que eles pensam que com isso vão atrapalhar a evolução aqui da terceira dimensão. Mas não vai adiantar. Eu pensei que era para eliminar as pessoas. Até pensei, né? Mas não, diz que é para atrapalhar. As pessoas começam a sentir medo, começam a sentir tristeza, é isso que eu estou dizendo. Não, sim. Vocês viram a bombinha que os repórteres põem medo, né? Que ele falou, o repórter põe medo, põe insegurança, põe depressão nas pessoas. Aí você vê a bombinha lá, que o país jogou no outro, e vê os corpos, ficam mostrando mais uma vez os corpos mortos lá na rua. Aí você fica, não. Olhe apenas. Faz de conta que você está olhando para uma parede e não está sentindo nada. É assim. Quer saber? Porque eu quero saber o que é que está acontecendo. Então, por isso que eu vejo. Embora não seja aconselhável ver, mas eu vejo para ver o que é que está acontecendo. Pronto. Eu vi aquilo, faz de conta que é uma estampa. É uma parede, sem nada. É assim que a gente tem que ver as coisas. Aprendam. Ah, mas você pode ficar um pouco frio. Não fica frio, fica controlado. Os nossos sentimentos bons estão lá, guardadinhos, está lá. Se tiver oportunidade, você vê que ele vai explodir. Vai chorar, vai se emocionar, vai ficar feliz. Está lá, está adormecido. Então, é muito bom você se controlar. Não deixem a tristeza tomar conta de vocês. Não deixem o medo. O medo é uma arma terrível que os Danaluz adoram incutir medo nas pessoas. E não fiquem preocupados, porque pode acontecer isso comigo, algum ser negativo pode me fazer mal. Desde que você não tenha pensamentos ruins, desde que você esteja totalmente voltado para a luz, eles não vêm porque escuridão não vê luz, né? É assim, luz vê luz. Eles também não podem fazer nada. Agora, se você baixar a frequência, se você fizer alguma coisa contrária às leis divinas, aí pronto. Não podemos ter dúvidas. Eu já tive muitas dúvidas e isso abre brecha. Você acredita ou não acredita no Criador? Você entendeu o que é o Criador?
O Criador é uma luz, é um foco de luz onde expele partículas no espaço. Você sabe. Você sabe que tem seres lá da centésima dimensão, na qual a mente deles está junto com a do Criador, que eles sabem o que o Criador quer, então eles transmitem para o outro e vai de dimensão em dimensão para planeta até chegar, por exemplo, no médium na terceira dimensão, que ele quer que faça isso assim, assim. Falando Criador. Não são espíritos que vêm falar, estou falando do Criador, que através dos seus trabalhadores fazem esse tipo de coisa. Você acredita na vida além da morte? Eu fui obrigada a acreditar pela experiência que eu tive. Às vezes a gente tem que passar certas coisas para nos ajudar. Eles fazem isso para ajudar a gente. A gente está em dúvida. Então não é bom ter dúvidas também. Não é bom ter dúvidas. Ah, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Sigam um caminho. Sejam observadores. Procurem estudar. Médios não estudam. Médios não pesquisam. Só meia dúzia. O resto é só assim. Então incorpora. Aí o guia, através do médium, dá o passe, que são passes legais, a gente vem energizada do centro. E tem os que não incorporam, como eu me neguei a incorporar, que fica só assim, lá, tac, e não estudam. Não querem saber. Aí lê o Evangelho, para eles está bom. Lê o Livro dos Espíritos está bom. Não é só isso. Tem muito mais além do que essas coisas. Isso é o primário. E isso foi escrito numa determinada época. Agora, nós temos que saber ter informações, outras informações. É a evolução. A evolução. Que a gente tem que procurar outras fontes. Procurem saber as informações de seres extraterrestres de luz. Cuidado com os falsos médiuns. Estão botando vídeos na internet, no YouTube. Cuidado com falsos sites de luz. Se preocupem mais em desenvolver o seu interior para o amor incondicional. Bom, então, senhor, está dado o recado. Então, olha, por enquanto é isso aí. Quando tiver outras coisas, porque parece que esse médium, esse Pedro que recebeu, ele já avisou que vai receber muita coisa. Ele está esperando, já avisaram ele que ele vai receber muita coisa. E aí eu vou dizendo para vocês, explico de uma maneira um pouco diferente. Explico também para pessoas que não têm paciência, né, de procurar o vídeo dele, do Pedro, e pessoas que talvez não tenham tempo, ou que não entendam mesmo, né? Então aí eu procuro ajudar um pouco aí nas informações. Então, é só por agora. Paz, luz a todos. Lembre-se, amor incondicional.